Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, o Verbo que era Deus, estava junto de Deus, do qual tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Olha esse domínio de Deus sobre todas as coisas. Tudo foi feito por Ele e para Ele. E enquadramos a nossa vida nessa divina vontade. Queremos que nossa vida se conforme à divina vontade de Deus. Porque se tudo foi feito para o Cristo, tudo o que existe, tudo o que vive, foi feito para Ele, para o louvor da sua glória, para exaltarmos a sua divindade, o seu domínio sobre todas as coisas. Hoje partilhamos capítulo 11 de São Lucas, é a oração do Pai Nosso, naquele Pai Nosso um pouquinho mais breve. Um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar. Terminando a oração, disse-lhe um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus disse-lhe então: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação. Nós estamos vendo um esquecimento do Pai Nosso, não um esquecimento da oração em si, das palavras em si, mas de trazer para a nossa vontade esse Pai Nosso. Tudo que o Pai me deu é meu e eu dou a quem quiser, disse Jesus. Então Jesus quer nos dar, Ele que é o Verbo de Deus, a palavra eterna de Deus, para a qual tudo foi feito, quer nos dar a vida. Então, quando falamos do Pai Nosso, podemos, por exemplo, tomar só esse versículo 4. Claro, tudo é riquíssimo, tudo tem muitas coisas para se pensar, para se viver. Mas vamos tomar apenas uma palavra aqui, o versículo 4. Perdoai-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação. Vamos pegar só essa frase, que é a segunda parte do versículo 4 desse capítulo 11 de São Lucas. Não nos deixeis cair em tentação. A nossa vida, olha, você sente a vida a cada instante, mesmo que você se estivesse profundamente enfermo, a não ser que perca suas faculdades mentais, mas todo o tempo você sente a vida. E essa vida, todo homem tem dentro de si o desejo de eternizar essa vida, não só de a eternizar, mas de torná-la feliz. E nós, muitas vezes, caímos em tentação. O que é esse cair em tentação? Cada vez que eu desejo alguma coisa, imaginando que ela vai ser boa para mim, que ela vai me fazer feliz, eu posso estar sujeito a uma tentação. Então, quando eu estou rezando lá no Pai Nosso, não nos deixeis cair, não nos deixes cair em tentação. A tentação de imaginar que se eu conseguir alguma coisa ou alguma pessoa, aquilo vai ser bom para mim. Por exemplo, veja no sentido sentimental,
Quantas pessoas imaginando que encontraram o par perfeito, o homem encontrou uma mulher, não digo perfeita, mas que seria boa para ele, e a mulher se casou com um homem que imaginaria ser bom para ela, que ela iria viver bem, que aquela união os faria felizes, tanto o homem quanto a mulher, que aquela união os faria felizes. E depois de um tempo você vê isso desmoronar. Mesmo que não haja grandes problemas dentro da família, por exemplo, há famílias que não têm problema de vício, de droga, de álcool, nem às vezes de infidelidade, mas não realiza a criatura humana, não lhe dá aquilo que ela imaginou encontrar naquilo. Vemos pessoas, às vezes, sufocadas durante toda uma vida, e você se lembra aí dos seus pais, dos seus avós, quantos casos na família. Naquele tempo as mulheres não eram tão independentes financeiramente como hoje. Você conheceu casos, ouviu casos. As pessoas passaram prisioneiros uma vida toda, ou de um marido que oprimia, ou de uma mulher caprichosa, eu quero isso, eu quero aquilo. E aquilo que imaginava ser bom se tornou um peso, um pesadelo, um peso enorme, que é difícil carregar todos os dias, porque houve a tentação, naquele momento, de imaginar que aquilo seria um bom bem para a tua vida, que aquilo satisfaria o teu desejo de ser feliz ou de ter paz, mas tal não aconteceu. Claro, o casamento não é mau em si, é bom, mas teve a tentação de imaginar que um ser humano o faria feliz ou a faria feliz. Assim também o emprego. Me lembro de uma pessoa, se eu entrasse naquela firma eu seria feliz. Ficou durante anos sustentando aquilo. E o interessante é que depois ele entrou naquela firma e não foi feliz, aquilo não lhe realizava, aquilo não lhe fazia bem. Era cobrado o tempo todo no seu trabalho e não se sentia bem lá dentro. Sonhar aí durante, que eu me lembro, 5, 10 anos, se eu entrar em tal firma vai ser bom para mim. Não foi. Viveu, entrou lá e não foi bom. Olha, então não é apenas a tentação aí, é claro, as gravíssimas tentações, você tem de matar alguém, de roubar alguém, de lesar alguém, de ser desonesto com alguém em algum negócio para o lesar, para o enganar. Conheci pessoas que ficaram depressivas durante 2 ou 3 anos sem sair de uma cama, porque foi profundamente lesado, roubaram-lhe uma fortuna, fruto do trabalho de uma vida inteira. A pessoa não conseguiu se conformar com aquilo. Só a muito custo conseguiu, depois de vários anos de depressão, conseguiu se levantar da cama, voltar a viver. Olha, nos 2 aspectos, ou até em mais aspectos, não me deixe cair em tentação de pensar que a minha vida, mesmo que eu tenha trabalhado uma vida toda para conseguir alguma coisa, aconteceu isso com muitas pessoas. Quantas pessoas perderam fortunas imensas, foram lesados, foram enganados? Não nos deixes cair em tentação de pensar, é claro, somos humanos, sentimos, ficaremos tristes, ficaremos desolados, mas não desesperados. Se formos lesados profundamente, ficamos tristes com isso. Nós somos humanos, não é proibido sentir essa
esse desamparo, essa dos seres humanos, essa traição, ficarmos tristes com a tradição que se nos fizeram. Mas, olha, a gente vai abrangendo esse não nos deixes cair em tentação. A tentação de julgar que aquilo é estritamente necessário para a minha vida, é profundamente necessário, que eu não vá conseguir viver se aquilo não acontecer. Se eu não tiver aquela casa, se eu não tiver aquele carro, se eu não tiver aquela poupança. O problema, não nos deixes cair em tentação, tirar a nossa esperança de Deus e colocar nos bens ou nas pessoas, ou até nas famílias dos pais. Me lembro de um amigo que contava que esperava que o pai lhe desse ele não tinha capital nenhum, não tinha dinheiro nenhum, se casou e esperava alguma coisa do pai, e o pai não lhe deu nada. Ali ficou desiludido na hora. O pai tinha condições de o ajudar e não o ajudou, mas superou, era uma pessoa de profunda fé, brincava com isso, porque nunca colocou a sua esperança naquilo que esperava vir das pessoas ou com as pessoas. Não nos deixes cair em tentação, nós nos libertarmos. A tentação é isso, confiar em coisas, em pessoas, em situações, em momentos da nossa vida. Se eu fizer aquilo, eu serei feliz. Se eu tiver aquilo, eu serei feliz. Se eu me casar, eu serei feliz. Ou se eu me separar, eu serei feliz. Também o inverso acontece. Mas o que nós pedimos agora, para todos nós, somos fracos, pequenos. Vamos, por exemplo, hoje pensar nesse: não nos deixes cair em tentação, Senhor. O Deus é o meu tudo, como diz São Tomé quando vê as chagas de Jesus nas suas mãos, no seu peito, vai dizer: meu Deus e meu tudo, meu Senhor e meu Deus e meu tudo. São Francisco dizem que ficava muito tempo na oração dizendo: meu Deus e meu tudo, meu Deus e meu tudo, para que jamais sentisse a tentação de pôr a sua alegria em alguma coisa que não fosse o amor eterno de Deus. O amor de Deus por nós é eterno e é infinito. Não tem limites, não tem mensuração que se possa fazer do amor de Deus pela criatura humana. Então, qualquer coisa, por mínimo que seja, um instante, mesmo a saúde, é claro, a gente pensa em ficar doente, isso se nos apavora. Só de pensar em ficar doente, aquilo nos apavora. Não sabemos que no momento da dor é tão difícil louvar a Deus. Ainda outro dia, um amigo me dizia de um problema muito sério que ele está passando. Aí eu me lembrei dos momentos sérios que eu passei e fiquei: olha, eu sei que você não pode louvar nessa hora, que é difícil para você agradecer a Deus nessa hora. É por isso que eu agradeço a Deus pelo que você está vivendo. Claro, não pela dor que ele estava passando, mas porque Deus nunca deixa de nos amar. É eterno, é onipresente, uma onipresença eterna, uma eternidade presente, um amor eterno presente na tua vida. Nunca, em nenhuma situação, em nenhum instante de tua vida, Deus deixa de te amar. Mas nós podemos deixar de sentir esse amor quando colocamos a esperança nas coisas ou nas pessoas. É por isso que hoje pedimos o Espírito Santo
Nós jamais seremos felizes por qualquer coisa, por qualquer bem ou por qualquer pessoa que entre ou que saia de nossa vida, mas precisamos estar todo o tempo, porque basta apenas um momento para nós nos insatisfazermos com uma situação e querer não a ter vivido, não querer a ter enfrentado, mesmo as que já passaram. Eu não queria ter vivido aquilo, eu não queria ter passado por aquilo que eu passei. Mas olha, a eternidade de Deus, tudo para Ele é presente. O que você deve sentir no momento presente é o amor que Deus tem por você, que Deus te amou em todas as horas. Diz o Salmo, antes que eu fosse concebido no ventre da minha mãe, você já me conhecia, você já me escolhia. E não é apenas, ele sabia o que ia acontecer, isso também, mas é porque Ele te amava antes que você fosse concebido. Olha, se nós tenhamos nós hoje 30, 50, 100 anos, como nós poderemos adorá-lo por cada instante de nossa vida, agradecê-lo por cada instante de nossa vida, que mesmo antes da concepção, Ele já nos amou, Ele já nos escolheu, Ele já nos chamou, mesmo antes de nossa concepção. Como você vai agradecer a Deus o dom da vida, enquanto você não existia ainda, você não tinha ainda consciência da sua existência? Você começou a ter consciência da tua existência, 3, 4, 5 anos. É pouca coisa que, por exemplo, eu me lembro dos meus 3 ou 4 anos, fatos, são pouquíssimos fatos. O resto do tempo Deus me amava e eu não tinha consciência que eu existia. Que eu não tinha consciência que Deus me havia me amado antes de eu ser gerado no ventre de minha mãe, e me amar, para Ele me amar, para Ele derramar sobre mim o seu amor. Ele esperaria durante toda uma vida, 50, 80 anos, 90, é o que Ele está fazendo conosco, esperando para que nos amar, para que sintamos o seu amor, para que não caiamos em tentação de imaginar que coisas do passado nos fizeram tristes, não nos deixaram ser aquilo que nós gostaríamos de ser, não termos vivido os bons momentos que nós gostaríamos de viver. Deus nos amou todo o tempo para nos alegrarmos agora, para, reconhecendo que Ele nos amou mesmo antes do nosso nascimento, nos alegrarmos agora. Olha, percebemos a alegria que podemos viver nesse momento, que Deus nos amava antes que nós fôssemos concebidos no ventre de nossas mães. Ele já nos amava, Ele já nos predestinava, Ele nos ama a todos nós. Então, quando paramos diante, não nos deixes cair em tentação, para que nenhum momento, nenhuma lembrança, seja do passado, do presente ou alguma coisa que vá acontecer no futuro, não nos deixes cair na tentação de pensar que Ele não nos ama, que Ele não nos amou, mesmo antes que nascêssemos. Então, vivamos essa não nos deixes cair em tentação nesse sentido. A tentação de imaginar, mesmo que você tenha dado aí um tropeção no meio da rua, que você tenha caído, que você tenha perdido alguma coisa que fosse importante para você, alguma pessoa que tivesse sido importante para você, mas nunca cairmos na tentação de pensar que Deus não está nos amando agora. Passemos
mesmo que estejamos passando pela dor, pelo sofrimento, pelas dificuldades, sejam financeiras, sejam emocionais, de saúde, sejam do que for, nunca nos deixes cair em tentação, Senhor, de pensar que o Senhor não está nos amando agora, em cada instante de nossa vida, e nos amou durante toda a nossa vida, mesmo antes que fôssemos concebidos no seio de nossas mães. Não nos deixes cair na tentação de não sentir a alegria do Teu amor na minha vida, em todos os instantes da minha vida. Não me deixe cair na tentação de nem sequer por um momento imaginar que o Senhor não esteja me amando. É impossível para Deus deixar de amar. Deus não consegue deixar de nos amar, a mim e a você, a todos nós, a todas as pessoas que você vê, conhece, ao mundo inteiro. Ele está amando em cada momento e está conduzindo a nossa vida. Veja quantas pessoas se aproximaram de Deus pelo sofrimento, pela dor, depois de passarem momentos terríveis, fossem de morte, fossem de doença, fossem de depressão. Tantos problemas a gente vê no mundo. Não caiamos, não nos deixes cair, Senhor, na tentação de pensar que o Senhor não nos ama agora, não está nos amando agora e não vai nos amar até o último momento da nossa vida. Não nos deixe cair nessa tentação de pensar isso. Pelo contrário, no momento da dor, que assim como contei desse amigo, está passando uma profunda dor, estou louvando a Deus pela vida dele, pela sua fé, pelo amor que ele tem a Deus, porque Deus o está amando mesmo nessa dificuldade. E eu disse a ele: é difícil para você agora perceber a bondade, a força com que Deus está te amando. É como um abraço forte. Às vezes a pessoa te ama tanto, te quer tanto, te abraça e acaba te machucando. Me lembro de uma história que aconteceu com uma amiga minha. O filho foi brincar com ela, deu um abraço tão forte nela. Ela era uma pessoa franzina, quebrou as costelas dela. Assim também, tem hora que Deus quebra a nossa costela, não porque nos odeia, mas porque está nos abraçando, nos puxando para junto de si, nos amando. É isso, essa história figura bem o amor de Deus por nós. Não nos deixa de nos amar. Se algumas vezes sentimos dor, é porque Ele está nos apertando mais contra o seu peito, para que sintamos o seu amor, ou como São João, na última ceia, reclina sobre o peito do Mestre, para sentir todo o amor que brotava daquele coração. Que o Espírito Santo ilumine a todos nós, e nunca, sempre nos ilumine, sempre nos fortaleça, para nunca cairmos na tentação de pensar que Deus não esteja nos amando, porque isso é impossível a Deus. Não nos amar é impossível a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu amor por mim e por todos vocês. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.